É isso aí, fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar apresentando três versões do RetroArch, duas retail públicas, né? Você pode acessar gratuitamente, uma dentro da loja da Microsoft Store, que é a versão 69+, essa versão que está na tela aí, que é a QZArch, que tem uma página onde está hospedado, mas também direciona para a Microsoft Store. Todas as duas são retail, versões públicas, então elas não recebem atualização, estão na última versão disponível estável, que é 1.95. E a terceira instalação que eu vou mostrar do RetroArch é aquela que todo mundo conhece, do Gamer 13, que precisa preencher o formulário lá do Google, para que ele possa te colocar na whitelist, né, na lista das pessoas que estão liberadas a ter esse acesso privado da versão do RetroArch, tá? Então eu vou começar utilizando essa versão aqui, QZArch, que eu acabei de baixar. Você pode entrar aqui no Gmod Devs, GitHub /RetroArch Retail Sign. Eu vou deixar isso no primeiro comentário fixado, esse endereço, assim como o link para baixar a versão 69 Plus, que você pode baixar pelo próprio celular e mandar instalar no seu videogame. E também vou deixar o link do formulário para poder preencher ali e ser liberado pelo Gamer 13 para poder receber, tá? Então aqui já na frente dá para ver que eu tenho três RetroArchs, né? O QZArch, que é esse primeiro, o RetroArch 69 Plus, o segundo, e esse que aparece só como RetroArch, que esse é o do Gamer 13, tá? Os dois primeiros, como eu falei, eles são públicos e o terceiro é privado, precisa da lista. A gente vai utilizar primeiro esse QZArch, tá? Eu já tenho arquivos de configurações prontos para poder utilizar. Quando a gente instala um RetroArch, toda vez que a gente entra nele, a primeira coisa para fazer é atualizar todas as informações, né? De informação de núcleo, de database, de recursos, de controles, fazer a configuração básica, né? Essa parte eu vou pular, porque primeiro eu vou passar os arquivos que eu preciso passar de BIOS, da pasta System, as configurações dos emuladores que eu já tenho salvos, a minha própria configuração do RetroArch, e passar também outros arquivos como de sobreposições, que são os overlays, e papéis de fundo de parede, que fica dentro de Assets Wallpapers, tá? Então o programa que eu utilizo no Xbox é esse, MyFiles Explorer. Também pode ser utilizado o FTP para transferir isso para o seu videogame, pelo celular, para quem não tem computador, ou pelo computador, para quem sabe realmente transferir arquivos em rede. É muito fácil, só basta ter o IP do videogame, ativar o FTP Durango, que está disponível para baixar em vários locais, mas, por exemplo, na página do Gamer 13 também tem disponível. Se você for aqui, na página do Gamer 13, por exemplo, ó, Gamer 13, GitHub, você vai achar o Durango aqui, que é um protocolo de transmissão por FTP, né, que é um transfere arquivo pela rede. Aqui no Gamer 13 você também pode pegar PSP Gold, né, que é um emulador de PSP, que não funciona muito bem por dentro do RetroArch, é melhor usar esse aplicativo externo. Pode baixar o próprio RetroArch, o Code, de uma versão modificada, alguns ports de jogo como o M2R, que é uma versão de Metroid, né, um tipo de Metroid. E provavelmente ele vai estar colocando aqui os outros também, que ele tem vários Sonics, tem vários outros arquivos aqui, tá? Vamos fazer primeiro a configuração de passar esses arquivos que eu preciso agora, tá? Como eu falei, pode ser feito por FTP isso, mas como também pode ser feito pelo Files Explorer. Vou começar por ele aqui. O que eu faço? Eu já tenho todos os meus arquivos salvos no meu dispositivo externo, né? E aí eu vou acessar o dispositivo externo para poder tá pegando esses arquivos. Como eu acabei de colocar o HD lá,
e eu não fiz a liberação do formato de armazenamento, provavelmente é por isso que ele não está aparecendo ainda. Mas para quem já está usando HD ou pendrive o tempo todo, não dá problema não. Basta aqui em dispositivo de armazenamento, né? O meu arquivo na verdade está aqui. Tem que ver se o pendrive que você está colocando ou o HD externo, se ele está com formato para jogos e apps ou só para conteúdos, entendeu? O meu, no caso aqui, eu tenho que deixar como conteúdos. Ó. Se deixar como conteúdos, ele tem que abrir a pasta mostrando o que eu tenho de conteúdo. Ele vai tentar reproduzir como se fosse um media player, mas não é o objetivo aqui. Então, eu tenho duas pastas, uma Contents e uma Setup. Isso aqui tem que aparecer dentro do MyFile Explorer para poder ter acesso ao aplicativo de forma correta, né? Então, vamos tentar abrir ele aqui de novo, porque da primeira vez que eu tentei abrir ele não apareceu o conteúdo dos arquivos, né? Ele fica aqui, ó, Removable Storage Device. Agora apareceu, né? Acabei de colocar, já está reconhecendo lá tudo. Então, aqui a gente vai no volume D. E os meus arquivos de configuração do RetroArch eles estão todos dentro dessa pasta Setup. Então, aqui, como eu falei, em Assets eu tenho os Wallpapers. Em configurações, eu já tenho configurações do emulador Dolphin, do emulador de Nintendo 64 e do PlayStation 2. Eu tenho alguns jogos aqui de GameCube, Nintendo 64, Play 2 e Wii. Tem a minha pasta System, né, com os arquivos necessários para BIOS, né, algumas BIOS aqui dentro também. Algumas coisas bagunçadas, nem precisava de todos esses arquivos, porque para rodar, na verdade, GameCube e Nintendo Wii, você precisa dessa pasta Dolphin. Você pode pegar ela pelo próprio emulador do Dolphin no computador, você só precisa de uma pasta dentro dele, que na verdade é essa pasta sys, aqui, SYS. Só que você tem que colocar ela dentro de uma outra pasta, que é essa, chamada Dolphin-emu. Pode ser tudo minúsculo, pode ser desse jeito que eu escrevi, não tem problema. Tem que escrever Dolphin-emu e colocar a pasta sys do emulador dentro, tá? O emulador para Play 2, o núcleo é o PCSX2. Mesma coisa, você instala o emulador no computador e se você tiver a BIOS, né, coloca logo a BIOS dentro da pasta BIOS, dentro dessa instalação do PCSX2 no computador. Eu já coloquei todas as BIOS que eu tenho aqui, tem algumas gravações do próprio emulador. Então essa aqui é a pasta do emulador inteira, entendeu? Ele está completo aqui. Se eu tirar isso aqui e botar no computador, eu consigo rodar o emulador no computador também. Tá? Tem uma pasta do FBnew, que é para poder jogar jogos arcades. Aí ele tem aqui vários arquivos soltos. Alguns foram gravações. Na verdade, nem precisava de todos esses arquivos soltos aqui dentro, porque a gente só precisa de um arquivo neogel.zip. Esse arquivo, curiosamente, ele nem aqui ele tá. Ele tá gravado várias outras coisas, enfim. Tá aqui, ó. Só precisa disso aqui, neogel.zip. Isso aqui são as BIOS de verdade para rodar jogos do Neo Geo, tá? Jogos arcade dentro do FBneo. Super Graphics, se eu quisesse jogar Super Graphics, aqui tem algumas outras BIOS. Enfim, essa é a configuração que eu uso para todos, então ele acaba acumulando alguns arquivos aqui, algumas cópias, mas são os arquivos necessários. Para Nintendo Wii e GameCube, Dolphin-emu. Para PlayStation 2, PSX2. Para jogar PlayStation 1, você precisa das BIOS de PlayStation 1, que são esses SCPH 1001, 5501, 5502, enfim, que você já consegue cobrir todos os jogos japoneses, europeus e americanos. Também se tiver uma build de Saturno, você consegue emular Saturno dentro do RetroArch. Como eu falei, Neo Geo está aqui. Então eu tenho todos os arquivos de configuração inicial que eu precisaria, tá? O que eu vou fazer agora? É a parte demorada desse vídeo, vocês podem pular para quando a cópia tiver acabado, tá? Vou selecionar todos os arquivos aqui pelo MyFiles Explorer, mas você pode também usar pelo FTP do seu celular.
Quando eu uso pelo celular, eu uso o EndFTP, que é um aplicativozinho gratuito que tem na App Store, na Play Store, no Android, para utilizar. Muito fácil de usar também, tá? E aí no videogame eu uso o Durango FTP para poder liberar a porta, para poder transferir os arquivos, tá? Então aqui a gente vai fazer uma cópia. Apesar de aparecer copy folder, ele vai copiar tudo que está selecionado aqui, tá? Aí agora a gente vai em Isolated Storage, e é nessa pasta que fica todas as pastas dos nossos arquivos temporários ali, de aplicativos ou emuladores instalados, tá? Aí dentro da Isolated Storage, quando você abre aqui, ele abre a última ponta, então não vai ter nada. Você tem que voltar aqui para Packages, aí ele vai mostrar todas as pastas, tá? Se você instalou o RetroArch 69+, ele aparece nessa pasta aqui, escrito como Flower Store. Se você instalou o QZArch, aparece aqui, tá fácil, porque o QZArch está escrito já aqui. O Durango FTP está aqui para mim, o PPSP está aqui, e a instalação do Golden Sky RetroArch X S3 é a do Gamer 13, tá? E aqui embaixo você está vendo Trevisan Games também, porque eu tenho o T-Navigator, né? Aquele outro sistema para fazer emulação dentro do Xbox, tá bom? Então assim, vamos tentar usar primeiro dessas versões a versão retail, a versão pública, que não é nem um jogo, ela é classificada como um aplicativo, ou seja, ela é a mais fraca de todas, porque ela não consegue ter o mesmo desempenho de uma versão jogo, que é essa QZArch, tá? Ele aparece como um aplicativo quando você vai selecionar o jogo. Ó. Se você for aqui em início, e meus jogos e apps, aplicativos, ele aparece como um aplicativo aqui, ó. Quando você libera como aplicativo, ele consegue usar alguma quantidade de núcleos do Xbox. Quando você faz a habilitação como jogo, ele usa mais núcleos. Então, para quem faz uso do Dev Mode, já conhece isso. Para quem não conhece isso, é só informação a mais, que realmente quando está aqui em app, ele não consegue usar todo o potencial do videogame para emulação. Mas eu vou mostrar o funcionamento dele em todos os três, tá? Porque eu sei que funciona. Então, se você tem um Xbox Series S ou X, não vai ter dificuldade nenhuma usando a versão que funciona como app. Agora, se você tem a versão Fat, né, a Slim, inclusive o Xbox One X, pode ser que não rode muito bem alguma coisa mais pesada. Talvez desde o Nintendo 64, né, que já sempre foi um emulador um pouco mais complicado de funcionar, talvez já não pegue muito bem o emulador aqui, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou entrar na pasta do QZArch e a gente vai em Local State. Aí Local State está tudo vazio, tá faltando todos os arquivos aqui, porque eu não abri o emulador. Quando a gente abre o emulador, ele cria várias pastas e te dá a oportunidade para atualizar. Eu vou pular essa etapa porque eu não quero ter que apagar algumas pastas que ele cria aqui, entendeu? Então eu só vou copiar todas que eu já tenho lá no meu HD para cá. Clico em qualquer lugar aqui com o botão menu, né, o equivalente ao Start, e a gente vai aqui em Paste e aí vai copiar tudo. Esse processo ele é bem demorado, né, porque a transferência entre o dispositivo de memória externo, pendrive, o HD com o videogame, não tem muita prioridade para transferência, então costuma ser bem lento, tá? Essa parte vocês podem pular do vídeo. Eu vou deixar aqui rodando só para vocês verem quanto tempo que isso realmente demora, tá? Mas eu recomendo acelerar quando essa cópia estiver concluída, que é o momento que a gente vai abrir o emulador na versão app, o QZArch, para rodar os jogos de Nintendo 64, GameCube, Nintendo Wii e PlayStation 2, porque esse videogame que eu estou usando agora aqui para testar é um Xbox Series. Se você tem o Xbox Fat, eu recomendo você não tentar jogar Play 2 e nem Nintendo Wii, porque o desempenho vai ser realmente muito ruim. Você vai passar mais frustração do que vai ter mais frustração do que sucesso nessa tentativa, tá? Recomendo ficar ali na emulação mais antiga,
de preferência arcade Mami, que tem jogos excelentes e que inclusive dá para jogar o RetroArch online. Então é isso aí. Basta acelerar o vídeo, galera. Quando tiver acabado a cópia de tudo, a gente volta aí. É isso aí, pessoal. Depois de alguns minutos, estamos aqui de volta. A cópia foi concluída já. Então, nós podemos fechar o nosso My Files Explorer. Voltar aqui para Home. E vamos agora no QZArch, que é XS, que é a nossa versão do RetroArch, tá? Essa parte aqui que nós vamos fazer no começo, ela é comum para toda vez que você vai entrar no RetroArch pela primeira vez. Então, independente de você ter passado aqueles arquivos que eu passei no começo ou não, você vai precisar ir em atualizações e downloads, selecione atualizar arquivos de informação de núcleo, atualizar recursos, atualizar perfis de controle e base de dados, tá? Se vocês estão utilizando o videogame Xbox One, é recomendado que você baixe um de cada, para não dar problema para travar na sua conexão aí.
para não ter problema de download, tá? Baixado tudo, vocês veem que a imagem melhorou um pouco do que está se apresentando do programa, porque ele aplicou alguns recursos que melhoram a imagem, tá? Depois de fazer essa atualização, é sempre recomendado que você vá em configurações, você procura a opção de drivers. Em drivers, eu recomendo sempre colocar DirectX D11 aqui. Se você está usando o Series S ou X, pode botar 11 ou 12, tá? Mas não deixe em GL, ele vem em GL básico, essa opção aqui, GL. Optem por deixar DirectX D11, tá? É uma opção que tem mais compatibilidade com vários outros núcleos, né? Mas se você vai usar só Xbox One Fat e vai usar só para Super Nintendo, Mega Drive, Arcade, no máximo o Nintendo 64, você pode deixar GL também, que ele provavelmente vai funcionar aqui. Se acontecer de repente colocar para rodar algum jogo e ficar saindo só o som, mas não aparecer a imagem, pode ser que é porque você precisa trocar a saída de vídeo. Por isso que por padrão eu deixo o DirectX D11, né? Esse DirectX 11 ele dá uma maior compatibilidade com a saída do vídeo, fica melhor, tá? Deixa eu mostrar só o básico dessa instalação aqui. Recomendo também sempre, depois disso, que você vá em entrada, que são os controles, procure aqui a opção teclas de atalho, e nessa segunda opção de combinação do controle para alternância do menu, escolha uma combinação de botões. Isso aqui serve para sair do jogo e voltar para o menu do RetroArch. Além de poder ativar outras funções dele, como shaders, conectar na internet, corrigir configuração de saída de vídeo, colocar alguma sobreposição, que são aquelas barras laterais, quando o jogo é só 4x3, ou para ir em vídeo e tentar botar a saída para 16:9, que é widescreen, se você não gosta das barras pretas na lateral, enfim. Eu sempre coloco Start Select, é mais fácil de eu lembrar. Além disso, eu ainda ativo teclas de atalho, para, por exemplo, facilitar na hora que eu quero fazer um save automático, ou para ver como é que está o FPS do que eu estou usando. Por exemplo, se eu ativar aqui a tecla de atalho, essa tecla de atalho aqui eu coloquei no botão L3, né? Apertando o analógico da esquerda. Carregar jogo salvo, eu vou colocar aqui no direcional para a direita. Salvar jogo no direcional da esquerda. Você pode configurar no qual botão que fica mais fácil para você lembrar. Se você for usar um shader, né? Usar os filtros para mudar a qualidade de vídeo, você pode colocar para passar o shader ou voltar o shader com uma tecla de atalho também. Se você baixar trapaças, os cheats dos jogos, você pode ativar os cheats também pela tecla de atalho. Enfim, tem vários recursos. Eu só uso salvar jogo, carregar jogo e colocar o FPS aqui, tá? Feito tudo isso, recomendo vocês irem em arquivo de configuração, salvarem a sua configuração. Se vocês gostam desse menu aqui, que é chamado Ozone, você pode ficar nele. Se vocês querem aquele menu que parece mais com o PlayStation 3, por exemplo, as TVs da Sony mais antigas, recomendo vocês irem em Drivers e aqui em Menu você escolher a opção XMB. Tá? Para mim aqui tanto faz deixar o Ozone ou XMB, porque eu só vou testar os jogos. Quando eu vou configurar, realmente eu coloco XMB, porque eu posso botar, setar um papel de parede dinâmico, para que para cada emulador tenha uma imagem de fundo diferente. Posso fazer configurações de qualidade da imagem para deixar mais opaco ou não, mais transparente ou não. Enfim, tem muito mais opções quando você utiliza o XMB do que o Ozone. O Ozone é mais simples, né? Tá? Então assim, depois que você salvou, como eu tinha dito, o ideal é que tudo que você alterou, você saia do RetroArch, feche o programa, volte para a tela principal, espere um pouco e tente carregar de novo. Quando o programa abrir, ele vai carregar suas configurações que você fez tudo. Você vai ver que vai estar todo setado da forma que você deixou,
que deve funcionar. DirectX 11, os controles vão estar configurados, já vai estar tudo atualizado, ou seja, todo o serviço que você fez não se perdeu, porque você salvou e voltou, tá bom? Então aqui eu recomendo fazer o seguinte agora. Vamos testar os jogos, vamos ver se está funcionando lá, já que eu passei as BIOS, e inclusive passei jogos para a memória interna do videogame. Alguns ficam melhor quando passa para a memória interna, por exemplo, jogos com mais de 2 GB, que é para quem tem um Series, né? Ou S ou X, se você vai jogar jogo de Nintendo Wii ou vai jogar jogo de Play 2, é melhor botar na memória interna. Só tome cuidado com o espaço, porque o espaço para o RetroArch é apenas 16 GB contando o programa, mas todos os arquivos que você manda, inclusive os jogos, né? Então, se passou 16 GB, qualquer outro jogo novo que precise copiar para a memória interna vai parar de funcionar. Então você vai ter que entrar de vez em quando na pasta e remover algum jogo interno que você não está utilizando, tá? Vamos começar o nosso teste aqui carregando conteúdo de Nintendo 64, tá? A pasta que a gente vai procurar é essa pasta local user, que no caso aqui ela aparece como Q e com essa terminação bem grande, mas ela que vai mostrar o interior da minha pasta local state, tá? Naquele momento que vocês viram copiando usando o MyFile Explorer, eu passei essa pasta aqui de jogos. E ela tem aqui já o Nintendo 64. Eu vou escolher o Banjo-Kazooie. E aí ele já carregou o jogo. Se eu não tivesse passado minha pasta de configuração, a pasta config, que tem a minha configuração do Mupen, que é o emulador que eu deixei marcado para rodar com esse jogo aqui, eu teria que escolher um emulador numa lista de emuladores. Mas não tem erro, era só carregar o conteúdo, que era carregar a ROM, e depois você vai e escolhe o emulador certo, entendeu? No caso, para Nintendo 64, o emulador bom é esse Mupen Plus Next, tá? Então, viu? Tá funcionando normal, rodando direitinho. Se eu apertar o Start Select, eu posso mexer em configurações do jogo ainda. Se for aqui em opções, eu posso aumentar, por exemplo, a resolução de saída para deixar com a qualidade melhor ainda do que a gente está vendo. Como agora, por exemplo, a resolução fica até mais alta, ficou menos serrilhado o jogo. Enfim, são opções, tá? Toda vez que for jogar Nintendo 64, como ele funciona meio de forma pesada para o RetroArch, eu recomendo apertar o botão guia e fechar o app para voltar a abri-lo, tá? Porque se você tentar fechar conteúdo por lá, ele vai acabar fechando o programa de uma forma súbita e para recarregar ele pode aparecer alguma mensagem de erro dizendo que deu problema e que você vai precisar desinstalar e reinstalar tudo. Na verdade, você não vai precisar reinstalar nada, é só ter paciência e abrir de novo que ele volta. Mas é chato porque demora mais tempo para voltar, tá? Então vamos carregar um outro conteúdo aqui para teste. Agora a gente pode testar um GameCube, né, um Mario Kart Double Dash. Aqui, por exemplo, como não estava salvo qual era o emulador que eu iria usar, aparece quais são os núcleos sugeridos, né? Ou seja, a maioria das vezes que vocês forem acrescentar uma nova ROM, carregar só o conteúdo, ele sempre vai sugerir qual núcleo carregar. Como essa extensão do jogo do 64 é comum para vários emuladores que eu coloquei, e eu tenho que achar o emulador certo, o emulador de Nintendo, aliás, do GameCube, eu tenho que achar o emulador de Nintendo para carregar a minha ISO do GameCube. O emulador de Nintendo é o Nintendo GameCube / Wii, que é o Dolphin, né? Só tem esse emulador aqui, o Dolphin. Aí você manda carregar. Você poderia tentar usar também pelo USB para jogar GameCube. Só que ele ia demorar bastante tempo para transferir os arquivos que estavam no seu pendrive para a memória interna. Algumas vezes 30 segundos, 45 segundos, depende do tamanho do jogo. Se o jogo tiver em ISO padrão do Nintendo GameCube, pode ser que demore até 1 minuto e meio para terminar esse carregamento. Enfim, como eu quero jogar um jogo rápido, eu sei do limite de 16 GB que tem na parte do RetroArch, eu optei por copiar logo, porque vocês viram que ele carrega muito mais rápido, né? Tá? Esse emulador do GameCube, Dolphin, é muito bom. A gente pode também aumentar a resolução de saída aqui da tela. Aqui já veio até com a configuração anterior,
1280, 1056, mas eu poderia botar na resolução mais alta, né? Ó, tem até X6, ou seja, 6 vezes a resolução nativa. Normalmente 2 ou 3 vezes já é suficiente para dar uma boa imagem e você jogar de forma satisfatória, inclusive em TVs 4K, tá? Ó, como tá vendo, ó, tudo normal, o som tá funcionando super bem, porque são emuladores um pouco mais leves, né? Então não tem problema. Diferente do que vai acontecer, por exemplo, quando a gente testar Nintendo Wii e o Play 2, que vocês vão observar alguns jogos, problema no som, umas travadas, vai ter que tentar jogar em resolução mais baixa, de repente 720p, para poder ter um desempenho pelo menos satisfatório, tá? Então tá vendo, aqui tá tudo normal, é excelente esse jogo aqui. Vamos passar para o nosso próximo teste agora. Esse é mais um emulador que realmente eu recomendo também que você aperte o botão do Xbox, feche o seu RetroArch para reabri-lo, porque evita de fechar de forma inesperada, né? E demorar mais para carregar. Vamos carregar um outro conteúdo aqui. Agora será a vez do Play 2, pode ser o Play 2. Essa ISO aqui eu não testei ainda. Teve um colega do Discord que está querendo jogar esse jogo e está com dificuldade. Ele também tem um Series S e não conseguiu configurar. Vamos ver se ele roda aqui. Só tem um emulador também dentro do RetroArch para rodar Play 2, que seria o PCSX2, aquele que a gente precisa colocar a pasta inteira do emulador junto com a BIOS dentro de System, né, que fica dentro de Local State, que é a pasta de instalação do RetroArch. Como vocês viram, o jogo rodou, deu boot, só que ele está desconfigurado. A tela está aparecendo no canto superior esquerdo, está no lugar errado, então a gente vai ativar a tecla de atalho, vai voltar, vai aqui em configurações, que é a segunda opção de baixo para cima. Não, a gente vai voltar tudo, tem aqui em cima. Explorar, pesquisar, menu rápido, Drive, está aqui a segunda opção. Aí aqui você vai na opção segunda, que é vídeo, escolhe a terceira de baixo para cima, que é o modo janela, e aperta para a direita. Ele já vai encher a tela, vai ficar normal agora. Percebeu? É importante conhecer esses menus aqui para não se atrapalhar. Eu consigo fazer essa configuração porque eu já sei onde está o posicionamento deles, mas visualmente fica uma bagunça, né? Isso você só precisa experimentar a primeira vez funcionando errado, porque depois é fácil configurar. Basta deixar a saída aqui ativada, você pode deixar 1280, 720p ou 1920, 1080, tá? Em modo tela cheia, você desliga o modo tela cheia. E eu recomendo, quando você voltar aqui no menu rápido, você procurar salvar a personalização desse núcleo. Ó, quando voltar tudo, menu rápido, continuar, ele vai estar em tela cheia já. Está perguntando se quer widescreen ou 4x3. Vou colocar o widescreen para configurar, para deixar ele configurado certo em widescreen. Então, aí está aqui o jogo rodando, tela cheia. A princípio está configurado ainda 4x3, mas tem como fazer a mudança, tanto por dentro do jogo, quanto pelas opções do emulador, tá? E drive de saída de vídeo. Aqui já, pra mim já deu pra testar, eu vi que tá funcionando o jogo. Na verdade eu não conheço esse jogo aqui. Só coloquei para o colega conseguisse ver. Desfazer, mudar, padrão, game, está em settings, né? Estava em configurações. É aqui, new game, né? Isso, agora que a gente vai conseguir iniciar. Então o jogo começa com esse vídeo. Pelo nome deve ser um RPG, né? Realmente eu não conheço. Nessa geração de PlayStation 2 eu não
tive a oportunidade de jogar esses jogos RPG, né? Eu joguei muito pouco nessa época. Certo? Vamos fazer o próximo teste. Vou deixar esse salvo para poder ver. Eu gostei das animações. Deve ser um jogo muito bom. Do mesmo jeito que os outros, eu recomendo você apertar o botão do Xbox para poder sair desse jogo, tá? Aqui, curiosamente, está acontecendo um bug que às vezes tem, se apertar e ele não querer sair. Então aqui você pode mandar fechar conteúdo. Eu acredito que ele deve fechar o aplicativo de forma súbita, na verdade, porque ele provavelmente não vai conseguir voltar para dentro do RetroArch, como quando você faz emulação de jogos bem mais leves, né? Como Play 2, como Super Nintendo, como Mega Drive. Não é o caso aqui, entendeu? Então pronto, ele fechou lá de forma abrupta. Vamos tentar carregar de novo. Pode ser que ele mostre a mensagem de erro. Não mostrou, ainda bem. Demorou pra gente carregar um pouco, né? A gente já viu já funcionando no Nintendo 64. A gente já viu funcionando no GameCube, Play 2. E agora vamos tentar ver aqui o funcionamento do Nintendo Wii. O Nintendo Wii também tem um jogo que eu não testei ainda, que é esse Kirby's Return to Dreamland. Ele está nesse formato WBFS, ele não está em ISO. Esse formato é um formato mais compactado. Vamos ver se ele aceita o formato compactado também. E aí a gente já entrou na tela, essa aqui é a tela do GameCube. Provavelmente a gente vai ter que configurar o controle. Os jogos do GameCube tem vários controles diferentes, vocês lembram? Você pode jogar com ele na horizontal, na vertical, colocar o nunchaku, colocar o Classic Controller, enfim, tem várias combinações diferentes. Ó, esse aqui está dizendo que eu tenho que usar o Wiimote Sideways. Então a gente vai aqui no Start Select, que é a nossa tecla de atalho. Vamos procurar a opção Controles. Na porta 1, a gente tem que mudar o nosso tipo de dispositivo. Ali está como RetroPad. A gente vai passando para a direita, apareceu o Wiimote. E depois apareceu o Wiimote Sideways, que é o formato que ele disse que eu tenho que ter lá. Então é só voltar. Se não quisesse se atrapalhar mais com esse jogo, a gente poderia salvar arquivo de remapeamento de jogo, que é assim, toda vez que eu tentasse entrar nele de novo, ele já saberia que o controle para esse jogo é esse remote na sideways, né, que é o horizontal. E aí a gente volta pro jogo, e aí o nosso controle do Xbox agora está sendo reconhecido como se fosse o controle do Nintendo Wii na horizontal. Vocês podem perceber pelo som que ele está dando umas travadinhas, né? Alguns jogos acontece isso. Vamos ver se tem alguma coisa que pode ser configurado aqui em opções do emulador. Ele já está com uma resolução mais alta, já está emulando a função de apontar infravermelho para a tela. Alguns jogos se beneficiam quando você reduz o CPU Clock Rate, né? Às vezes bota 40% e curiosamente aquilo lá melhora. Também melhora às vezes quando deixa o áudio mixer aqui em 48.000. Vamos ver se com 40% melhora. Não, continua com barulho chato. Tá bom. Vamos ver aqui dentro do jogo se melhora. É assim que o controle remoto fica na horizontal.
Então pronto, aqui nessa configuração ele está pulando no X e está sugando no Y. Então o botão 1 do emote é o Y e provavelmente o 2 deve ser o X. Um jogo visualmente bonito. Plataforma que vai para a esquerda e para a direita. É um 2D e meio aqui na verdade. É bem bonito. Apesar do som, tem alguma coisa estranha acontecendo no som do jogo. É totalmente aceitável. Quem não teve Nintendo Wii ou quem teve e está saudoso de jogar, acho que vale muito a pena, até porque o Nintendo Wii não rodava em TVs com HDMI, né? Você precisava usar cabo de áudio e vídeo. Dava para jogar com HDMI se você usasse o Wii U. E o Wii U foi um videogame com muito pouco sucesso comercial, então nem todo mundo teve acesso ao Nintendo Wii U. Ó, muito satisfatório, valeu a pena. Então a gente acabou de ver nosso teste aqui de emulação do RetroArch utilizando o RetroArch na versão 1.95, o mais fraco de todos, o que apenas se comporta como app. Ó. Se a gente aperta o botão menu e vai em cima, a gente vê que só tem a opção como gerenciar o app, porque ele é um app, ele não é um jogo. Então não acessa todos os núcleos do emulador. É diferente desse aqui, do 69, mas que eu posso verificar que ele é gerenciado como um jogo e complemento. Tá? Então assim, só de mostrar nessa primeira versão já dá para saber que todas as outras irão funcionar, porque as outras são até melhores e estão também na mesma 1.95. Depois eu farei o teste das outras e a gente vai colocar o vídeo aqui também para não alongar muito, afinal de contas nós já temos mais de 40 minutos de vídeo mostrando a configuração completa do RetroArch, a partir de arquivos que a gente pode disponibilizar num drive para poder serem baixados, sobretudo para as pessoas que têm Xbox Series, porque aí já consegue ter o desempenho melhor para os jogos de Nintendo Wii e de Play 2, tá, algumas vezes também até do Nintendo 64, porque o Nintendo 64 tem uma emulação mais complicada um pouco, tá? Espero que tenham gostado. Se quiserem que a gente continue fazendo vídeos desse tipo, deixa um like aí, deixa um comentário para ver se estimula para continuar. Curiosamente, eu tenho mais de 300 inscritos no canal, que eu quase não publico nada, mas o que eu coloco aqui, o pouco, é só para ajudar, principalmente a comunidade Xbox que gosta de retro games, tá? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.